Acho que foi. Então vamos lá, pessoal. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre como manipular strings, né, e algumas coisas sobre tomada de decisões também. E no final do vídeo final da aula, né, do vídeo, quando assistirem, eu tinha deixado aí um exercíciozinho, eu até coloquei aqui no Classroom, uh, aqui uma nova pergunta, né, que é basicamente, ó lá, o Matheus até já subiu. A gente fazer alguma coisa disso aqui, né, capturar um número de 1 a 12, fazer a conversão aqui do número, e aí verificar, se o número for igual a 1, a gente vai escolher o mês de janeiro. Se não, fevereiro, março, abril, até 12, né? Muito bem aí. E aí ele até colocou aqui um else no final que o mês não existe. Muito bom, Matheus. Era isso aí que era a proposta do exercício. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio, né? Só para gente recapitular o que a gente fez na semana passada, essas tomadas de decisões, e continuar trabalhando com mais algumas coisas, tá? Eu vou criar aqui um novo projeto, em vez de chamar de aula 3, eu acho que essa é a sexta aula, né? Sexto encontro da gente aqui, então vou colocar aula 6 nesse cara. Se o Visual Studio resolver colaborar. Beleza. Lembrando sempre, aplicativo Console.NET Framework. Então eu vou colocar aqui aula 06, mesmo diretório, .NET 472, criar. Rapidinho aqui ele cria pra gente. Show. E aí, o que a gente vai começar a ver agora, tá? Algumas coisinhas. Uh, opa. Dentro do nosso método main aqui, né? Isso aqui não é importante falar. Eu vou até copiar aqui o que o Matheus fez e colocar aqui, tá? Então, ó. O que ele fez? Ele deu um console writeline pedindo um número, criou aqui uma variável, né, mês número, convertendo o que o usuário digitou, né, com console readline. E aí ele começou a fazer verificações, né? Se esse número capturado for igual a 1, então if o mês for igual a 1, é porque é janeiro. Se não, fevereiro. Se não, março. Se não, abril, tá? E aí a gente tem algumas coisas aqui, né? Algumas situações. Quais situações? Primeiro, a gente começa a ter muita repetição de código, tá, pessoal? A gente tem, você escolheu, você escolheu, você escolheu, a gente faz isso em todas as opções, né? Será que não tem um jeito mais simples da gente fazer isso? Tá? Tem algumas formas, tá? Uma delas, por exemplo, e vou deixar aqui mais para vocês terem vários jeitos de fazer isso aqui, né? Não existe um jeito certo ou um jeito errado, é mais formas diferentes de pensar, tá? Para vocês irem se acostumando também com o modo de programação. Uma coisa que a gente faz, por exemplo, se vocês perceberem, o texto é quase sempre o mesmo. O que muda é esse carinha aqui no final. Tudo bem? Então vamos dizer que o usuário quer mudar essa mensagem, tá? Eu não quero mais que apareça você escolher o mês de janeiro. Eu quero colocar um date time antes de cada mensagem. Eu quero que cada mensagem seja logada, por exemplo, com alguma coisa assim. Vamos colocar o cifrão aqui, né? E aí eu vou colocar um abre e fecha colchetes, como se fosse um log mesmo. E aí, interpolação de string, sem novidade, tá? Um date time.now, tá? Eu quero que antes de cada linha de código, né, de entrada no meu console, eu quero adicionar um datetime now novo. Qual que é o problema que isso aqui gera? Quando eu faço uma mudança na saída para o usuário, nesse caso. Qual o problema que gera isso aqui, pessoal? O nosso código do jeito que ele está?
Ele é grande? Também. Mas ó, vamos pensar juntos. Eu tenho um código que ele faz várias verificações e aí para cada verificação ele exibe basicamente a mesma mensagem com um final diferente. Se eu precisar mudar essa mensagem, qual o problema que eu tenho? Você vai ter que alterar todas? Exatamente. Vamos lá, a gente tem 12 mensagens aqui. Se eu tiver que fazer alguma alteração em uma, eu tenho que sair fazendo em todas. Tá? Por isso que esse tipo de coisa a gente evita fazer quando a gente está programando, porque isso causa repetição, isso causa mau aproveitamento do código, né? Pouca reutilização que a gente fala. Como é que a gente consegue melhorar isso aqui? Bom, eu acabei de falar para vocês, né? A mensagem ela quase sempre se repete. Então, em vez de dar um console write line aqui toda vez que eu faço uma verificação, o que eu vou fazer? E se vocês não entenderem, não tem problema, eu explico de novo, tá? Eu vou tirar essa exibição de mensagem daqui de dentro. Então, ó, vou tirar de dentro de todos esses ifs aqui, ó. 9, 10, 11, 12. E por hora eu vou até tirar esse aqui também, ó, esse else também, tá? Tirei a mensagem daqui. E aí, eu coloco a mensagem no final. Uma vez só. Pô, Lúcio, mas aí você não consegue fazer essa verificação, né? Como é que fica isso aqui? A gente não consegue se a gente fizer desse jeito. A gente já aprendeu a declarar variáveis, né? Quando um valor varia de um lugar para o outro, a gente usa variáveis. Legal. Então, ó, eu vou apagar isso aqui. Aqui em cima eu vou criar uma variável do tipo string. Vou até aproveitar o que o Matheus fez aqui, ó. Ele chamou de mês número. Eu vou chamar de mês string e vou deixar ela vazia. Tudo bem até aí? Tudo. E aí o que eu vou fazer? Em vez de eu exibir o texto inteiro, eu vou falar, ó, o mês é igual a 1? Sim. Então, o meu mês string vai receber, recebe o quê? Se o meu mês número for igual a 1, o que eu jogo dentro dessa variável mês string? Janeiro. Janeiro. Boa. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Se o mês for igual a 2, a minha string vai receber fevereiro. Se a minha string número for, igual a 3, março, se for igual a 4, abril, se for igual a 5, maio, se for igual a 6, junho, se for igual a 7, julho. Opa, ó o Gabriel. Permitir aqui. Boa tarde, Gabriel, bem-vindo. Se for igual a 8, agosto. Se for igual a 9, setembro. Foi igual a 10, outubro. Se for igual a 11, novembro. E se for igual a 12, dezembro. Lúcio, por que você fez isso? Antes não estava funcionando, eu devia ter testado ali, né? Fica tranquilo, tá, Gabriel? Seja bem-vindo. Se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão aí e perguntar, tá? Eu já estou revisando o exercício que eu deixei aí do último encontro da gente. Então, uh, a gente declarou aqui e a gente está fazendo essa validação, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque essa mensagem, você escolheu o mês, não muda. O que muda é o mês aqui. Então, eu vou fazer uma interpolação e colocar aqui, ó, mês string. Dessa forma, eu posso mudar essa mensagem o quanto quiser. Eu posso vir aqui e fazer aquela alteração que eu falei para vocês de antes do mês, eu colocar aquele date time, né, ponto now.
Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, um nome do usuário, se eu quiser, um blá blá blá. Eu posso fazer várias alterações que eu vou alterar num lugar só. Eu não fico precisando alterar em cada uma das minhas decisões. Tudo bem? E aí a gente pode fazer até aquela validação. Por quê? O mês string ele está vazio e dependendo do número que ele escolheu aqui, ele vai ficar, por exemplo, se eu colocar 13 aqui, ele não vai entrar nenhuma dessas aqui, ele vai ficar vazio. E aí eu consigo fazer uma validação no final. Então eu vou verificar aqui, ó, se o meu mês string. E aí tem outro método legal também das strings que a gente não conversou semana passada, mas que esse a gente usa bastante, tá? Que é um método da própria classe string, tá? Um método padrão da classe string. Esse a gente usa muito, que é o is null or empty. O que esse método faz? Ele vai verificar uma string, no nosso caso aqui é o nosso mês string. Ele vai verificar se essa string que eu estou passando para esse método is null or empty está vazio ou nulo, ou sem valor nenhum, tá? Se essa string que eu passei tiver vazia ou nula ou sem valor, sem nada na memória, ele retorna true. Lembra que a gente coloca dentro de um if uma verificação booleana? Uma verificação de true ou falso, verdadeiro ou falso? Então, se a minha string, mês string, executando um método está nulo ou vazio, estiver vazia, por exemplo, isso aqui é vazio. Eu posso, em vez disso aqui, colocar um null. Também posso, tá bom? Mas por padrão a gente só coloca isso aqui, ou a gente coloca string.empty, que é o valor padrão de uma string, um valor vazio. Ela fica sem nada dentro dela, por isso empty, vazia, tá? Isso aqui é um padrão que a gente usa para instanciar uma string nova, tá bom? E aí o que acontece? Se essa minha string está nula ou vazia, significa que ele não caiu em nenhum desses ifs. Ele não caiu em nenhuma dessas verificações. O número que a pessoa digitou está inválido, como o Matheus bem tinha colocado. Então aqui eu posso colocar um console write line, ponto, o mês digitado não é válido, tá bom? E eu vou dar um else aqui, né? Se não, ou seja, se esse mês string não tiver vazio, é porque ele passou em um desses ifs. Se ele não tiver vazio, eu coloco este cara aqui, tá bom? Esse código faz basicamente o que o Matheus fez, tá? Não faz exatamente a mesma coisa, mas faz basicamente a mesma coisa. Se eu executar aqui, vocês vão ver que ele vai pedir um número de 1 a 12, assim que meu computador der uma acordada. Número de 1 a 12, vou colocar 10 aqui, ó. Olha lá, você escolheu o mês outubro e colocou a data que a gente tinha colocado date time lá no começo. Tá? Isso aqui a gente usa muito, pessoal, quando a gente está construindo logs. Tá? Vocês sabem o que significa um log? Sim? Não? Eu sei mais ou menos. É um registro que marca a entrada ou alteração de algo? Basicamente isso, tá? Se a gente... André, você ia falar alguma coisa? Eu vi você desmutando aí. Não, eu tinha falado não. Que eu não Não? sabia. Não. Sem problema, tá? Eu vou digitar aqui no Google, ó, Windows Logs, tá? Ele tem aqui como acessar os logs de evento do Windows. Eu acho que tem um comandinho para a gente fazer isso. Deixa eu ver. Tá direto aqui? Visualizador de eventos, tá? Quem tem o Windows 10 ou 11 pode clicar com o botão direito aqui no iniciar. Ele tem esse visualizador de eventos, que é basicamente os logs do Windows. Olha aqui, ó, logs do Windows. O que são esses logs do Windows? Por exemplo, os logs de aplicativo. Log é uma entrada, tá? Um registro de texto, geralmente. Isso aqui é o meu computador travando, tá? Deixa eu voltar para cá. Que ele fala o que aconteceu com alguma coisa.
Tá? Isso é muito usado em todos os programas. Tá? Se vocês trabalharem com programação, é uma boa prática, uma ótima prática, na verdade, vocês sempre usarem logs. Que eles são basicamente um arquivinho de texto onde vai ter a data e hora e o que aconteceu. Por exemplo, isso aqui ele está identificando que um serviço de proteção foi agendado, do Windows foi agendado. Aqui, um serviço subiu e ficou. Opa, tem um erro aqui, ó. O que ele aconteceu? O Windows logou um erro, ó, não é possível localizar blá blá blá. Algum programa do meu computador aqui deu erro. E aí ele não só resolveu o erro, tá? Como ele logou. Quando a gente fala logar, ou escrever log, ou criar um log, isso aqui é um log. É um registro de informações de alguma coisa. Por exemplo, a gente tem o inlogon, que é quando eu entro na minha máquina, quando eu faço logon na máquina, installer, ou seja, terminando uma transação aqui de que eu estava instalando alguma coisa, meu computador estava atualizando, então ele instalou alguma coisa no Samsung Update. Então, quando um programa termina de instalar alguma coisa, ele loga, ou seja, ele escreve um registro, ele deixa documentado, ó, eu programa instalador, software update da Samsung, não sei o que, fiz uma alteração. E tem até detalhes aqui, ó, onde deveria, ó, tem mais detalhes, data e hora, o nome do meu computador e tudo mais. Então, um log, e dá até para exibir em forma de arquivo aqui, ó, de log. Então, um log é basicamente isso, é um registro de uma transação. Quando vocês, deixa eu pensar. Vocês já jogaram, sei lá, LOL, LOLzinho, League of Legends? Já. Já. Beleza, ó, todo mundo. Então vai ser o exemplo perfeito. Depois que vocês vencem uma batalha, ou perdem uma batalha, não aparece uma tela mostrando os resultados da batalha? Quem deu mais dano, quem morreu mais, quem morreu menos, quem curou mais, quem curou menos, quantas vezes você foi lá farmar, quais foram os itens que você pegou, ou que o seu companheiro de time pegou, quanto de gold vocês gastaram. Não aparecem essas informações no Sim. final? Sim, Então, sim. isso são os logs da partida. Durante a partida, o programa, o software do LoLzinho, tá registrando várias coisas. Toda ação que vocês fazem, ele registra, ele loga. Ah, o personagem do Matheus foi lá e junto com o personagem do André, que estava de suporte, matou o personagem do Gabriel. Então, em algum lugar, o software do LoLzinho escreve personagem do Matheus, com o suporte do personagem do André, matou o personagem do Gabriel. Então ele loga, ele escreve, ele registra esse acontecimento. E aí no final da partida você consegue ver um resumo daquilo, ver um resumo das atividades que aconteceram. Isso são os logs. Aqui no Windows, como eu falei para vocês, existe um resumo de tudo o que aconteceu aqui no Windows. Geralmente, quando a gente está fazendo algum programa e esse programa trava ou esse programa dá algum erro, a gente consegue vir buscar aqui nos logs do Windows para ver o que aconteceu. Tudo bem? Então, quando a gente está criando logs, é bem comum a gente fazer isso, por exemplo, que eu fiz aqui, de colocar data e hora. Porque, por exemplo, eu posso criar um log e mais para frente a gente vai até fazer um exercício disso, onde eu posso criar um notepad, um log.txt, que toda vez que acontece alguma coisa, que eu faço alguma operação, eu crio uma linha mais ou menos assim, ó. Alguns programas fazem isso, tá? Talvez não é nem tão raro ver isso. Um programa que ele gerou um arquivo, você vai abrir o arquivo e tem um monte de linha assim, com data e hora e alguma coisa escrita. Isso é comum, tá? Tem bastante programa que faz isso. Isso é um log. É um registro com data e hora de que alguma coisa aconteceu. Tudo bem? Vocês conseguiram entender o que é um log? Sim. Bacana. Então não vou nem salvar aqui. Legal. Então, esse cara aqui funciona, tá bom? A gente fazer. Qual que é o problema, tá? De a gente começar a trabalhar com isso aqui.
a gente começa a ter muito if, else if, começa a ficar um programa complicado. Agora, por exemplo, a gente está trabalhando com uma comparação de se um número é 1, se o número é 2, se o número é 3. Mas chega dado o momento que essas comparações vão começar a ficar mais complexas, que a gente pode começar a colocar lógicas mais complexas. E ter esse monte de else if encadeado começa a ser problemático. Tá? A gente começa a ficar com o código poluído, pouco legível, digamos assim, né? Para um programador novo vir olhar tudo isso aqui começa a ficar um pouco mais complicado e difícil de dar manutenção. Tá? Uma das manutenções que a gente pode fazer, como a gente fez aqui, é deixar única e exclusivamente, estritamente, só o que muda de um para o outro, né? E eu escrevi agosto errado, ó. E colocar uma mensagem genérica no final, que utiliza essa variável. Mas o que acontece? A gente começa a ficar com muito if else aqui, if else. Isso não é um padrão muito legal, tá? Para a gente usar enquanto está desenvolvendo. E aí, para isso, existe um outro componente, tá bom? O C Sharp ele traz para a gente outro modo de fazer isso aqui, tá? Eu vou comentar essa parte, tá? Vou colocar aqui, ó, Ctrl K, C, para deixar essa parte aqui comentada, porque isso aqui a gente está usando if e else. Mas quando a gente tem várias escolhas assim, tá? O C Sharp ele traz outra função para a gente, que é um cara chamado switch. Switch é escolha, tá? E aí o switch ele pede algumas coisas para a gente. Se a gente der dois tabs aqui, ó, ele forma até uma estruturazinha aqui pra gente. Por hora eu vou apagar isso aqui que não é necessário, tá? E esse cara aqui. Então, o switch ele pede alguma coisa. Ou seja, o switch é escolha. O que ele vai escolher? Quem que vai ser a nossa escolha, tá? Se vocês olharem, todos os nossos if e elses aqui, eles estão comparando o mês número, que é o que a gente capturou do usuário, com alguma coisa. Compara se é igual a 1, se é igual a 2, se é igual a 3, se é igual a 4, se é igual a 5, tá bom? Então, a gente está pegando o mês número e comparando para ver se é igual a algo. O switch ele faz exatamente isso. Switch escolha. Escolha o quê? A nossa variável de comparação. E a nossa variável de comparação aqui é o nosso mês número. Mês número. Tá? Então ele vai começar a analisar o mês número. Então, switch mês número, ou seja, analise, escolha a variável mês número. E aí a gente começa a criar casos. Caso, no inglês, é case. Caso o meu mês número seja igual a 1, aí ele vai fazer alguma coisa. Tá? Eu gosto sempre de switch case fazer isso aqui. Eu acho que é assim. E não é? Break. É assim. Sempre tem que deixar um break no final aqui, tá? Eu já vou explicar para vocês o porquê. Então, ó, caso case o meu mês número seja igual a 1, o que eu vou fazer? O meu mês string é igual, que é isso aqui que a gente fez. Vou até copiado aqui para ficar mais rápido, tá? E aí a gente coloca um break. Por quê? Agora a gente vai fazer um caso para cada carinha, tá? Para cada escolha que a gente tem. Então, ó, caso case o meu mês número seja igual a 1, eu vou executar o que está aqui. Case o meu mês número seja igual a 2, opa, eu vou fazer esse fevereiro aqui. E aí o break para terminar, tá bom? Eu vou fazer rapidinho aqui. Deixa eu pegar tudo isso aqui, até dezembro, e jogar aqui.
Ctrl KO. Eu vou tirar esse cara aqui. Eu vou copiar isso. Opa, só preciso copiar isso aqui, eu acho. Tá, isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. Então vamos lá. Caso seja igual a 2, tá. Eu pulei um aqui. Caso seja igual a 3, a gente vai colocar isso aqui. E um break no final, tá bom? Se a gente não coloca break, ele até reclama, tá? Então, caso 3... Opa, desculpa. Caso 4 é abril, 5 maio, 6 junho, 7 julho, 8 agosto, 9 setembro, 10 outubro, 11 novembro e 12 dezembro. E aí ele falta os breaks aqui, tá? Então, abril break, maio break, junho break, julho break, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ctrl K, isso. E aí, ó, o que isso aqui faz basicamente, tá? Ele fica um pouco mais organizado. Por quê? Quando a gente faz vários if e elses encadeados, ele vai começar a comparar um por um, vai comparar expressão por expressão, tá? Perdão. E como eu falei para vocês, quando é só uma comparação de um número com outro, para o computador ele não gasta nem um milissegundo para fazer isso, tá? É muito rápido. Mas imagina se for uma comparação muito extensa, muito grande, com uma expressão, tá? Então isso aqui começa a ficar custoso. O switch case, ele já não faz isso. Ele começa uma verificação só de caso. E quando ele acha um caso que resolve o problema dele, ele simplesmente para. Esse default aqui a gente não precisa colocar, tá? O default é caso a gente queira. Acho que faltou um aqui. Isso. O default é caso a gente queira colocar um valor padrão, tá? Para caso não pegue nenhuma dessas opções. Então ele vai começar a analisar opção por opção. Ele vai escolher, por isso switch, o nosso mesmo número aqui e vai verificar. Caso ele seja 1, caso ele seja 2, caso ele seja 3, caso ele seja 4, ele vai fazer toda uma comparação, tá bom? E aí, vocês vão ver que ele vai fazer exatamente a mesma coisa. E eu vou botar até um breakpoint aqui para a gente ver isso aqui funcionando. Vocês lembram? É só clicar aqui do lado, ele bota um botãozinho vermelho aqui, né? Um depurador, e aí a gente só dá um iniciar aqui. Ele vai pedir para a gente um número. Eu vou escrever 7 aqui, eu vou dar um enter, ó, ele já até saiu da telinha e veio para cá. O meu mês número, posso colocar o mouse aqui em cima, é 7. Então o switch, ó lá, vocês estão vendo que ele não fez verificação por verificação? Ele pulou direto para o case igual a 7? Ele não precisou fazer as outras verificações. Aqui, o que ele ia fazer? Ele ia fazer a primeira verificação. Ele é igual a 1? Não. Ele é igual a 2? Não. Ele é igual a 3? Não. Ele é igual a 4? Não. Ele é igual a 5? Ele ia passar por todas até chegar na 7. Entenderam? Ele ia passar em uma por uma até chegar na 7. Quando a gente fez o switch, ele já veio direto aqui na 7. Ele nem percorreu as outras. Ele já foi direto no caso, no case, que primeiro respondia, né, a condição, saciava a condição dele. Não era saciava a palavra que eu queria usar, me fugiu agora. E pode ser corresponde à opção dele, tá? Minha esposa soprou aqui. Não era bem isso também que eu estava procurando, mas funciona também. Então ele vai logo na opção que melhor se adequa. Ele verificou mês número, ele viu
Perdão, ele viu que era igual a 7. Então ele já vai entrar aqui, julho. O que, que o break vai fazer? Tá? Ele vai impedir que ele analise as de baixo. Que ele continue processando as de baixo. Olha lá, ele já pulou aqui para baixo. Ele nem entrou para verificar 8, a 9 a 10. Não, é 7 que você tem, é 7 que você tem. Então eu vou fazer isso aqui e o break já sai fora do switch. E aí ele vai vir aqui, ó. O meu maze string é nulo ou empty? Falso. Se eu selecionar aqui, ó, o Visual Studio até fala pra gente. Não vai falar, não, amigão? Ah, aqui embaixo, ó. String is null or empty retornou falso. Tá aqui embaixo ele falou pra gente. Então, ele caiu no else e ele vai colocar. Você escolheu o mês e o mês escolhido. E é isso. Se eu abrir aqui o nosso console, tá lá o que foi digitado. Beleza? Só dar um enter aqui. Deixa eu continuar aqui para ele parar o programa. Beleza. Então é isso. Vocês entenderam essa diferença, pessoal? Entre a gente usar um if else encadeado, ou seja, if else, if else, if else, if else, e a gente usar o switch case? Entendi. Ele gasta menos processamento? Basicamente. Eu não entendi essa última parte aí. Lá embaixo. Isso daqui, ó. Essa parte aqui? Isso. Isso aqui é o que a gente fez do seguinte, André. A gente inicialmente definiu um valor padrão aqui para o mês string, que é string empty, vazio, tá bom? Depois a gente fez várias verificações aqui, um switch case dentro do número digitado, esse aqui é o número que o usuário digitou, e verificou. Se o número for 1, a gente vai definir a string como janeiro. Se o número for 2, a string como fevereiro. Se o número for 3, março. E assim por diante, até o 12. O que acontece se o número que eu digitei for 13, André? Vai dar inválido? Ele não vai entrar em nenhum desses, certo? Porque não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, certo? Uhum. Se ele não entrar em nenhum, quando ele chegar aqui embaixo, qual que vai ser o valor desse mês string? Pode falar, não precisa ter medo não. Você pode refazer a pergunta que passou um caminhão aqui? Claro, refaço. Inicialmente, a gente definiu o valor do mês string para vazio. Tudo bem? Sim, sim. Aí a gente comparou o número digitado para ver se ele ia de 1 a 12. 1, janeiro, 2, fevereiro, 3, março e assim sucessivamente. O que acontece se o mês que o usuário digitou for 13? Não vai mostrar, vai falar que não foi válido. Por quê? Porque esse mês string aqui tá vazio. Ele não vai entrar em nenhum desses casos. Por quê? Ele só vai entrar no case 1 se o usuário digitou 1. E aí vai colocar janeiro. Só vai entrar no case 2 se o usuário digitou 2. E assim sucessivamente. 3, 4, 5. Se o usuário digitou 13, e eu vou até fazer aqui o teste com vocês para vocês verem o que vai acontecer. Ó, eu vou digitar aqui 13. Ó lá, o switch ele vai percorrer o mês número que está com valor 13. Mas eu não tenho um caso igual a 13. Tanto que, ó, vocês viram que ele não entrou em lugar nenhum? Ele pulou. Quando a gente digitou 7, ele parou aqui, ó, nessa parte de código, no case 7. Como a gente digitou 13 aqui, ele viu que não existe um caso para 13. Então ele pulou tudo. Ele pulou toda essa nossa verificação. E aí o que acontece? O mês ele chegou aqui embaixo vazio, que foi o jeito que a gente definiu ele aqui, ó. A gente definiu ele como vazio. Quando a gente criou ele, a gente criou vazio. Tudo bem? Como ele não achou nenhum número correspondente, ele não preencheu. Então ele chegou aqui embaixo vazio. E aí a gente fez essa verificação aqui, antes de exibir para o usuário, a gente fez essa verificação. Esse mês string é
nulo ou empty, por isso esse método aqui, ó, string is null or empty, ele verifica se a minha string aqui tá nula ou vazia. E olha só, se eu exibo ela, ela tá vazia. Não tem nada dentro dela, tá? Então, esse meu string is null or empty, tá? Quando vocês querem ver que alguma coisa está retornando nesse modo de debugação, a gente pode clicar com o botão direito e adicionar um Quick Watch. Olha lá, ó. O meu método string is null or empty, passando a minha mensagem string, está retornando true. Por quê? Sim, verdadeiro, está vazio ou nulo. Se eu, por exemplo, em vez de mês string, digitar uma outra string aqui, ó, por exemplo, o André. Olha lá, ó. O valor é falso. Por quê? A string André não está vazia nem nula. Ela tem alguma coisa. Afinal, é uma string. É uma string com o nome André. Então ela está nula ou vazia. Se eu colocar aqui, por exemplo, só abrir e fechar, ou seja, uma string sem nada dentro, ou seja, uma string vazia, olha lá, o método null ou empty retorna para a gente true, verdadeiro, porque está vazio. E realmente está vazio, a gente está vendo que está vazio. Então, o que essa verificação aqui faz? Eu vejo se está nulo ou vazio, tá bom? E aí, se tiver, eu não vou exibir para o usuário. Oh, God. Eu cliquei no lugar errado. Vamos lá de novo. Então, ó, chegou aqui no switch, ele pulou toda a minha verificação, porque ele viu que não tem um case igual a 13, viu que o meu mês string está vazio, não foi preenchido, e aí vai entrar nesse if. E aí esse if, em vez de exibir a mensagem pra gente aqui, falando que escolheu o mês tal, ele exibe a mensagem, o mês não é válido. E aí se eu der um F10 aqui, e olha lá, o mês de estado não é válido. Tudo bem? Então essa comparação aqui no final faz isso. Isso aqui é o que a gente chama de defensivo. Tá? Quando a gente está programando e a gente cria um código para evitar erros, evitar que uma situação inválida aconteça, evitar uma mensagem vazia, ou uma mensagem inválida, ou uma mensagem que não vai ser legal ser exibida para o nosso usuário, e nós fazemos essa verificação aqui se é nula ou vazia, isso aqui a gente chama de defensivo. A gente está defendendo o nosso código de um mau funcionamento. Tudo bem? Sim, entendi. Legal. O switch case também tem algo legal que a gente pode fazer, tá? Vamos fazer o seguinte: além de exibir o mês, a gente vai exibir o signo, tá? Da pessoa. Então, eu vou criar uma outra string aqui em cima, ó. Signo é igual a string empty. E a gente vai fazer outra verificação, tá? Eu não sei de cor que meses correspondem a que signos, até porque eles meio que se intercalam, né? Até metade de um mês é um, até outro. Então, vamos por um didático aqui, signos por mês. Signo para mim é mais ou menos para que ele serve para Cavaleiro do Zodíaco, e não muito mais do que isso. Então vamos pegar aqui, ó, abril e maio. É difícil fazer isso, né? Março e abril, tal. Tá, então vamos considerar que assim, março e abril é Áries, maio e junho. Nossa, aí fica difícil, né? Tá, março, abril, maio, junho, julho, legal. Então, março é Áries, abril é Touro, maio é Gêmeos, Câncer, Leão. Eu acho que signo não vai ficar legal. Então vamos tentar estação.
Meses está... Acho que estação do ano fica melhor para eu explicar. Ó, então, outono de março a junho, inverno de julho a setembro, primavera de dezembro a março. Então, o que a gente tem, vamos até desenhar aqui para ficar mais fácil. Então, a gente tem o primeiro começa em março, né? Março, junho, julho, agosto, setembro. Eu podia fazer isso com número, né? Vacilei, galera. Março, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então a gente tem que de março a junho começa em março, né, Lúcio? Botou maio aqui, burrão. Então, março, abril, maio, junho, primavera. Julho, agosto, setembro, outubro, outono, inverno. E ficou algo errado, né? Ah, porque tem os dias. Tá, então aqui vai ser março a junho. Então, junho. Aqui. Agora sim. Aqui. E aqui. Acho que é mais ou menos isso. Então aqui a gente tem outono, inverno, primavera e verão. As datas não estão certinhas, mas isso aqui é mais didático, tá, pessoal? É só pra gente ver algumas coisinhas de agrupamento, tá? Então, março, abril, maio, outono, junho, julho, agosto, inverno, outubro, setembro, outubro, novembro, primavera, dezembro, janeiro, fevereiro, verão. Tá? Eu quero exibir aqui qual é a estação do ano em que a gente está, né? Coloca um mês. Então, em vez de signo aqui, eu vou chamar de estação. Como que a gente vai fazer isso, tá? Como que vocês fariam isso? A gente já tem os meses. Como que vocês fariam para exibir qual estação que a gente está? Pedindo o dia e o mês? O dia e o mês? O dia e o mês seria mais exato, mas ó, a gente já tem o mês aqui, certo? A gente já está pegando um mês de 1 a 12, e aí a gente já está falando qual o nome do mês. Como que a gente pode fazer também para falar qual que é a estação? Como a gente verifica para saber qual que é a estação? Adicionando na mensagem? Vamos codar um pouquinho? Então vamos lá. Eu vou fazer dos dois jeitos, tá? Eu vou fazer usando if else e depois eu vou fazer usando switch case, tá? Eu vou até copiar isso aqui e colocar aqui para facilitar a nossa vida. Opa. Para cá. Então vamos lá. Primeiro com if else, tá? Eu já tenho o meu mês número aqui, né? Mês número. Eu posso fazer o meu if aqui. Se o meu mês número é igual a 3, e aí falar estação é igual outono. Opa, é um igual só. Posso fazer aqui a mesma coisa com 4 e 5, né? Eu posso fazer um else if com 4.
e outro else if com 5. Mas a gente já viu que isso aqui é meio repetitivo, né? Tanto o 3 quanto o 4 quanto o 5, eles vão ter o mesmo resultado, vão ter a mesma execução aqui. Então a gente vai ficar repetindo o código, isso não é legal. Lúcio, eu consigo fazer mais de uma verificação dentro do if? Consigo fazer com que esse if verifique mais de uma coisa? Consegue, tá? Eu não vou entrar muito em operadores lógicos aqui com vocês, porque isso aí é uma matéria de 6 meses na Faculdade de Ciências da Computação e eu acho que a gente vai se estender demais. Mas basicamente, quando a gente fala de operadores de comparação, operador de comparação, eu acho que eles chamam de operador lógico só. Tá? Que é quando a gente está comparando dois booleanos, tá? Operadores lógicos. Então aqui a gente está falando de comparação de booleanos, que aí é o true e false que a gente fala, tá? A gente tem dois operadores. A gente tem o e, aqui isso a gente lê como um e a gente tem esse travessão, que é o ou, tá? E ou. Basicamente, o que esses operadores fazem? Eles verificam se a operação lógica, eu vou chamar de lógica A e a lógica B. Ele faz uma comparação entre a lógica A e, tá? Esse e aqui é importante, então eu vou até colocar ele bem, ele bem destacado aqui, ó. E a lógica B. Tá bom? O que isso aqui faz? Ele também retorna um operador lógico. Ele vai comparar a lógica A e a lógica B. Ou seja, para que isso aqui seja verdade, tá? Para que a lógica A e a lógica B sejam verdadeiras, ou seja, a junção das duas lógicas com o e é uma escolha. Por exemplo, vamos tentar deixar isso de uma forma mais prática. Matheus, qual que é o seu... Matheus não, já falei muito com o Matheus hoje. Gabriel. Gabriel pode digitar no chat aí, não falei muito com você. Qual que é o seu sabor favorito de sorvete? Deixa eu ver aqui a janelinha dele, aqui, chat. Gabriel, você ouve a gente? Ih, não sei se ele tá ouvindo. Ah, beleza, ele tá ouvindo. Qual que é o seu sabor favorito de sorvete, Gabriel? Creme. Creme. Então, eu trouxe 2 sorvetes, tá? 2 sorvetes aqui, Gabriel. E eu vou falar que esses sorvetes são de creme, tá? Eu trouxe 2 sorvetes, o sorvete A e o sorvete B. E eu estou falando, esses 2 sorvetes são de creme. Essa minha afirmação de são 2 sorvetes de creme vai ser verdadeira se esse sorvete for de exatamente o que o Gabriel falou. Se os dois forem realmente de creme. Eu tenho 2 sorvetes e eu estou fazendo uma afirmação. Estes sorvetes são de creme. Essa afirmação vai ser verdadeira, vai ser true, se o sorvete A for de creme e, ó, aí vem o operador lógico, e o sorvete B for de creme. Tudo bem? Se o sorvete A for de creme
e o sorvete B for de chocolate, o que acontece com a minha afirmação? É falsa. Exatamente, Gabriel. Era isso aí que eu queria que vocês chegarem. Então, o comparador lógico E, ele só retorna verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras. Em vez de lógica, eu vou chamar de condição aqui, tá? Condição A e condição B. Deixa mais fácil. Condição B. Então, o E, ele só funciona se as duas partes, a que está antes e a que está depois desse símbolo aqui, que é um E, forem verdadeiras. O OU é um pouco diferente. O OU é, por exemplo, eu tenho 2 sorvetes. E eu venho para vocês e faço outra afirmação. Eu falo, um desses sorvetes é de creme. O que acontece? Como que essa minha afirmação vai ser verdadeira? Podem falar, não deixa só o Gabriel falando, não. Se um for só creme mesmo. Exatamente. Exatamente, André. Quando eu tenho 2 sorvetes e eu falo, um desses sorvetes é de creme, eu posso ter um sorvete de creme e outro de chocolate. Eu posso ter um sorvete de morango e outro de creme. Ou eu posso ter 2 sorvetes de creme. Certo? Ela vai ser verdadeira se um ou mais forem verdadeiros. Essa minha afirmação que eu falei de um sorvete é de creme só vai ser falsa se não tiver nenhum de creme. Exatamente. Então, a diferença do e do ou é essa. O e verifica, os dois têm que ser verdades, para que a condição seja verdade. O ou é um ou outro, ou os dois podem ser verdadeiras. Certo? Então, enquanto quando a gente está falando do e, a gente tem a condição A e a condição B, e para tudo ser verdade, para o conjunto ser verdade, ambas têm que ser verdadeiras. Então, quando a gente tem a condição A ou a condição B, ele retorna verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras. Opa! Verdadeiro. Essas duas condições aqui. E aqui ele só vai retornar falso. Assim eu acho que fica meio estranho, né? Verdadeiro se uma ou ambas forem verdadeiras. Tá bom? Então a diferença é isso. Falando em codiguês, né, voltando para o nosso fonte, esse meu if aqui vai ser verdadeiro, ou seja, a estação vai ser outono se o meu número for 3, ou for 4, ou for 5, certo? Então, eu consigo fazer isso dentro de um if só. Como que eu faço isso? Eu vou dar um enter aqui, tá? Mas para ficar mais fácil de ler, então, ó, eu tenho a minha primeira verificação, que pode ser verdadeira ou falsa. Lembra o símbolo do ou? É pipe, essas duas barrinhas aqui, tá bom? Geralmente está perto do shift esquerdo aí de vocês, essa barrinha. Então, o meu mês número for igual a 3, ou o meu mês número for igual a 4, ou o meu mês número for igual a 5. E aí, essa expressão aqui mata tudo isso aqui, ó. Eu não preciso mais disso aqui. Certo? Vamos lá, ainda falta mais três estações, né? Então, else, if. Opa, if. Deixa eu colocar o que a gente vai fazer aqui. Então,
outono. A gente tem aqui inverno. E o inverno é a mesma coisa. Se o meu mês for 6, deixa eu dar um enter aqui para outra linha, ou o meu mês for 7, ou o meu mês for 8. Tá? Esse ou aqui ele está fazendo essa comparação. Ou seja, quando a gente viu, se uma ou mais for verdadeira, ele vai ser verdadeira. Ou seja, se ele entrar aqui e verificar que o mês é 3, ou que o mês é 4, ou que o mês é 5, ele já vai entrar nessa condição aqui. Tá bom? Então eu vou copiar essas duas para facilitar aqui e a gente não perder muito tempo. Então a gente tem inverno, primavera e verão. E aí a gente tem 9, 10 e 11. E aqui a gente tem 12, 1 e 2. Certo? Então aqui a gente já está vindo outono, inverno, primavera e verão. Tá? E eu vou colocar aqui também, ó. Você escolheu um mês tal, que é a estação. E aqui a gente tem uma outra verificação, né? Não. O mês string aqui já está verificando. Não tem problema. A gente podia fazer uma verificação aqui, ó. Cadê o E. Deixa eu colocar string.isNewWorEmpty. Estação. Então aqui ele vai verificar não mais se só o mês está vazio, mas ele tem um E. Ele tem que ver se a estação também está vazia. Tudo bem? Então ele vai verificar o mês e a estação. Vai dar no mesmo, porque uma depende da outra, né? A estação também vê o mês lá em cima. E aí ele vê isso aqui, tá? Lúcio, mas eu não quero fazer tudo isso aqui. Dá para fazer isso aqui de uma forma mais fácil? Dá. A gente pode simplesmente vir aqui, ó, e fazer um if se o meu número, mês número, é maior ou igual a 1. E isso aqui a gente já viu, né? Maior ou igual a 1. E, cadê o meu E aqui, ó? E o meu mês número é menor ou igual a 12. Isso aqui vai fazer a verificação. Se o meu mês número, ou seja, que o número que o usuário digitou é maior que 1 e é menor que 12. Tudo bem? Já fiz toda essa verificação aqui. E aí, vamos colocar aqui, ó, que é a estação, tal, e vamos colocar a estação aqui, ó. E aí vamos até bom, vamos retomar aqui. Mas para concluir, tá, pessoal? Então ele vai fazer a verificação aqui. Eu coloquei aqui para ele ver qual estação que é, né? Vamos até iniciar. Então se a gente digitar aqui 9, por exemplo, setembro, né? Tem que aparecer que é setembro e tem que aparecer primavera. Então 9 e o mês digitado não é válido. Ele aconteceu alguma coisa estranha aqui, hein? Vamos ver o que está acontecendo? Então, vamos dar um ok aqui. E quando a gente quer saber o que está acontecendo, a gente coloca um breakpoint aqui. Então, vamos lá. Dito um número. 9. Entrou aqui, mês número 9. F10 ele vai cair aqui no case, né? Mês string igual a setembro. Deu um break. E aí ele vai fazer a verificação. O mês é igual a 3, 4 ou 5? Não. 6, 7, 8? Não. 9, 10, 11? Sim. Vai entrar aqui na estação, vai sair fora e ele vai ver. Ele é maior que 1 e menor que 12? Sim. Tá. Isso aqui a gente
fez errado, né? Deu uma vacilada na lógica aqui. Antes a gente estava verificando se era inválido primeiro e válido depois. Agora a gente trocou, né? Agora essa verificação aqui é para saber se o número é válido. Ele tem que estar entre 1 e 12. Se ele for válido, ou seja, se ele estiver entre 1 e 12, a gente exibe a mensagem que a gente quer. E se não, se ele é um mês inválido, ele coloca aqui o mês digitado não é um mês válido, tá bom? Então é só lembrar isso, que se a gente inverte a lógica, né? Antes a gente estava verificando se era inválido e a gente exibia um erro. Agora a gente está verificando se é válido. E aí essa troca de lógica de inválido para inválido, a gente tem que inverter aqui o if else, tá bom? E aí se a gente executa de novo, deixa eu tirar o breakpoint aqui. Então vamos lá. Mês, digita o número 9 e tá lá, ó, você escolheu o mês de setembro, que é a estação primavera. Tudo bem? Para concluir, eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que com switch case, tá bom? Em vez de ficar usando esse monte de if else, if else, if else, if else, eu vou usar o switch case, igual a gente fez lá em cima, tá bom? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar um comentário aqui usando if else, e aí eu vou comentar, tá? Vamos botar isso aqui numa region para ficar mais limpo o nosso código. Então, region é nome do mês com if else. Eu vou colocar tudo isso aqui nessa region, tá bom? Que aí a gente consegue abrir e fechar ela aqui. Então, vou fazer outra region aqui. Lembrando, isso para o compilador não significa nada, é só para a gente. Nome do mês com switch case. E aí vamos colocar o switch case aqui. Tá? Também quando a gente consegue fechar ele bonitinho aqui. Então, mais uma region aqui, que é o nosso estação do ano com if else. E aí eu vou copiar tudo isso aqui, cortar na verdade, e colocar aqui dentro e minimizar. E aí vamos fazer aqui a nossa última region de hoje, que é a estação do ano com switch case, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Eu vou começar o meu switch aqui, tá? O que eu vou analisar agora? Eu vou analisar a mesma coisa, eu vou analisar o meu mês número, tá bom? Deixa eu só acender a luz aqui porque tá ficando um pouquinho tarde. Acho que tá escurecendo a câmera para vocês. É isso. Então, meu mês número, eu tenho alguma coisa parecida com isso aqui, né? Se eu vou analisar meu mês número, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu vou até copiar aqui, ó. Putz, Lúcio, mas aí eu vou ter que ficar colocando aqui mês 1, mês de janeiro é tal, segundo mês é tal, terceiro mês é tal. A gente está falando de repetição de código de novo, né? Então, por exemplo, se eu. Cadê? Então a gente está falando que outono, inverno, primavera. Cadê? É isso que eu quero. Ó. Verão é 12, 1 e 2, então ficaria assim. 1, tá. Aí a gente está falando de outono 3, 4 e 5, então outono 3, 4 e 5 e primavera. Opa, tem inverno, né? 6, 7, 8, inverno. Então, 6, 7 e 8, inverno. E primavera 9, 10 e 11. 9, 10 e 11.
A gente começou a repetir código de novo, né, pessoal? Não tá legal isso aqui, ó, porque o 1 e o 2 fazem exatamente a mesma coisa, o 3, o 4 e o 5 fazem exatamente a mesma coisa. Não fica legal isso aqui, né? Como é que eu faço para melhorar isso aqui? O switch case ele tem uma função que é agrupar. Por exemplo, se eu quero que o 1 e o 2 e o... Opa, ó o Gabriel aqui, deixa eu permitir. Opa, Gabriel, bem-vindo de volta. Qualquer coisa, tá naquele esquema de gravar, aí qualquer coisa você assiste lá o pedacinho que faltou e pode me perguntar se ficar com alguma dúvida. Tá bom? Mas basicamente aqui eu estou fazendo a mesma coisa que a gente fez lá no if else, só que com o nosso switch case. Tá? Então, o que o switch case faz? Ele consegue agrupar cases, agrupar opções. Como assim? Bom, o 1, o 2 e o 12 aqui embaixo, eles fazem a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar esse case daqui. Opa, vou até apagar esse cara aqui. E aí eu vou fazer assim, ó. Case 1, case. Opa. 2, case 12. Verão. E aí, ó, eu apago aqui. Ou seja, se o meu mês número for 1, 2 ou 12, é verão. Se ele for 3, 4 ou 5, é outono. Se ele for 6, 7 ou 8, ele é inverno. Se ele for 9, 10 ou 11, ele é primavera. Olha como o código fica mais limpo. Opa, deixa eu apagar esse cara aqui. Apagar esse cara aqui. Apagar esse cara aqui. E apagar esse cara aqui. Olha como o nosso código fica mais limpo. A gente não tem mais aquela repetição de case 1, case 2 e tudo mais atrás. Se o meu mesmo número for 1, 2 ou 12, verão. 3, 4 ou 5, outono. 6, 7 ou 8, inverno. 9, 10 e 11, primavera. Tá bom? Então, a gente consegue usar essa comparação, tá? Em vez de usar os ous aqui do nosso if else, eu consigo fazer a mesma coisa com o switch case aqui. Tanto que, deixa eu até apagar isso aqui, tá bom? Eu vou iniciar e vocês vão ver que se eu colocar 5 aqui, ó lá, maio é outono. Ó lá, switch, o mês 5, né, que é maio, caiu aqui, ó, no case outono. Mesma coisa, se eu fizer, deixa eu terminar aqui, o 3 também é outono. Então, se eu vier aqui e digitar 3, março também é outono. Tudo bem? Vocês conseguiram pegar essa diferença entre a gente usar vários if-elses encadeados e usar um switch case? Ó, deixa eu até descomentar. Esse código e esse código, eles fazem exatamente a mesma coisa. Eles fazem exatamente a mesma coisa. Mas ó a diferença disso aqui, várias comparações, e aí isso aqui eu organizei bonitinho. Mas provavelmente na vida de vocês, se vocês trabalharem com programação, vocês vão achar coisas assim. Esse aqui. Vocês vão achar coisas mais ou menos assim. E aí, geralmente o pessoal não dá espaço aqui. Tem gente que nem coloca esse abre e fecha chaves, tá? Então o negócio vai ficar mais ou menos assim. Economiza bastante linha, realmente. Dá uma economizada de linha
boa fazer desse jeito. Ah, dá para fazer em 4 linhas. Sim, dá para fazer em 4 linhas. Mas é muito menos legível, tá? Isso é um exemplo simples, tá, pessoal? É mais simples, mas você demora um tempinho para entender, fala, putz, tá, ele tá fazendo a comparação disso, 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 e aí se for ele vai entrar aqui, se não ele vai ver isso, 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 e ficar aqui. Demora um tempinho para você associar isso aqui, processar isso aqui. Quando você escreve um código assim, ele fica mais limpo, ele fica mais bonito, digamos assim. Não só no quesito beleza de código, formatação ou coisa do tipo, não. Mas ele facilita o entendimento. Uma pessoa mais iniciante com programação pode pegar o seu código e entender ele de uma forma mais fácil. A gente sempre tem que pensar, quando a gente está codificando, que a gente não está codificando para a gente, somente numa empresa, tá? Por quê? O código que você escreve hoje pode ser que ele fique funcionando na empresa por 10, 15 anos. E daqui a 10, 15 anos, você ainda pode estar na empresa, mas você pode nem estar mais na empresa. Você pode mais, ou estar na empresa, mas nem estar mais nessa área, nem estar mais trabalhando com programação. E aí, alguém daqui a 10, 15 anos vai ter que pegar o seu código para dar manutenção, para reconstruir, para fazer alguma adaptação. Então, quanto melhor você deixar o seu código, quanto mais limpo, mais exemplificado, de uma forma de mais fácil entendimento você deixar o seu código, melhor é, tá bom? Por isso que eu não sou muito fã de fazer essas coisas aqui, tá? Mesmo na empresa, tudo mais, eu gosto de deixar as coisas mais organizadinhas, tá? De uma forma mais visual, porque claro, tem o caso que eu falei de daqui a 15 anos outra pessoa tem que pegar o código, mas, por exemplo, ano que vem você pode pegar o código. Pode ser que passou um ano e você tem que voltar nesse código que você escreveu. Você vai lembrar o que você fez um ano atrás? Você vai lembrar o que você codificou, o que você estava pensando quando codificou um ano atrás? É bem difícil. Tem gente que lembra. Eu acho bem difícil. Eu geralmente pego o código que eu escrevi mês passado, olho e falo, nossa, o que eu estava pensando quando eu fiz isso aqui? Qual que era a lógica? E se eu não deixo bem estruturadinho, bem mastigadinho, tá? Pro computador não faz diferença nenhuma, pessoal. Pro compilador, se você fez isso aqui em 10, 20 linhas, tem um computador de linhas aqui, sei lá, 14 linhas, ou se você fez daquele jeito que eu mostrei pra vocês em 4 linhas, pro compilador pouco importa. Porque o compilador ele deleta os espaços. O compilador, na hora que ele compilar, ele vai pegar isso aqui e vai matar. Ele vai deixar. Nossa, eu dei uma porrada no meu teclado que até saiu a tecla. O compilador ele vai matar todos os espaços, tá? Então, para ele tanto faz. Mas para nós humanos, nós programadores, faz diferença a gente pular a linha, a gente deixar identado, deixar espaçado. Tem gente que acha que é frescura. Não vou mentir para vocês, eu já trabalhei com pessoas que achavam que esse tipo de coisa era frescura, era perca de tempo, tá? Mas faz diferença. Legal? Então, são dicas aí que eu fui pegando com a experiência, conforme eu fui programando com o tempo, eu fui pegando, que eu gosto de deixar aí para vocês. Beleza? A gente vai fechar hoje por aqui. Eu tenho algumas questõezinhas para perguntar para vocês. Eu vou até parar a gravação por hora. Mas é isso. Vou deixar salvo aqui, tá? Vou compartilhar esse código com vocês. Tentem fazer vocês, tá? O código vai ficar lá, vai ficar disponível. Tentem não copiar. Tentem pegar o que a gente trabalhou hoje aqui, pegar lá o exercício e fazer. Vocês codificarem, vocês tentarem fazer. Tá? É legal até para exercitar a lógica aqui dentro. Então, deixa eu interromper.